Olá, tudo bem? Meu nome é Alice Fostoffer, sou acadêmica da Unemate no campus de Nova Chavantina, Mato Grosso, e hoje a gente vai estar falando sobre irrigação, mais especificamente sobre aspersores, tá? Os tipos de aspersores, e eu vou estar falando um pouquinho do tipo canhão, tá bom? Vocês conhecem? Sabe como funciona? Tá? A gente vai estar falando hoje sobre irrigação na matéria de irrigação, tá? Ela faz parte da ementa da agronomia, com a professora doutora Alessandra Conceição de Oliveira. Bom, agora a gente vai dar início em modo apresentação. Então, qual é o principal objetivo da irrigação? É suprir, né, a necessidade de água das plantas e no momento apropriado, para obter níveis adequados de produção e melhor qualidade desse produto. Então, no sistema de irrigação, é muito adequado propiciar ao produtor a possibilidade de fazer uso dos recursos, né, de água com a máxima eficiência, aumentando então a produtividade dessas culturas, reduzindo também os custos de produção. Então, consequentemente, maximizando o retorno desses investimentos. Então, na irrigação por aspersão, a aplicação de água ao solo resulta da fragmentação de um jato de água lançado sob pressão no ar atmosférico, por meio de simples orifícios ou bocais de aspersores. Ou seja, de forma geral, os sistemas de irrigação apresentam vantagens e também limitações, tá? Que devem ser analisadas quanto à seleção do sistema a ser utilizado. Então, qual a vantagem da irrigação por aspersão? Bom, tem alguns. Dispensa o preparo, né, do terreno, permite o bom controle da lâmina de água, possibilita a economia de mão de obra, possibilita também a economia de água, né, tendo maior eficiência, e permite também a aplicação de fertilizantes e tratamento fitossanitário, se necessário. Porém, as desvantagens são elevados os custos iniciais de operação e manutenção, distribuição de água, né? Muito afetada pelos fatores climáticos, principalmente também o vento, favorece o desenvolvimento de algumas doenças, risco de selamento da superfície do solo e imprópria água com autor de sais. Então, são algumas vantagens, porém também temos algumas desvantagens. Principais componentes de um sistema de aspersão. Tá? Os principais componentes são aspersores, tubulação e o conjunto motobomba. Os aspersores são os responsáveis por lançar o jato de água no ar. A tubulação, que é a condução, né, da água na motobomba até os aspersores. E o conjunto motobomba, que é de fundamental importância no sistema. Então, é interessante saber um pouco sobre qual, né, vai te atender conforme as suas necessidades. Bom, quanto à classificação, hoje os modelos eles variam muito, tá? Os disponíveis no mercado. Então, é muito interessante saber um pouco sobre qual vai te atender conforme as suas necessidades. Então, a classificação é quanto ao funcionamento, eles podem ser fixos ou rotativos. Fixos, eles são mais utilizados com irrigação por pivôs central, utilizados também em grandes áreas, lavouras, com grandes culturas. Os rotativos são mais comuns, utilizados em aspersão convencional, tá? Quanto ao ângulo de ação, pode ser circular, completo ou apenas setorial. Quanto ao ângulo de inclinação normal ou subcopa. Quanto ao número de bocais 1, 2 e 3. E quanto à pressão de operação e alcance do jato.
alto, médio ou baixa pressão. E alcance do jato pode ser um raio de pequeno alcance, tá? Inferior a 6 metros. Esse é muito utilizado em jardim, estufas e pomares. Temos também raio de pequeno a médio alcance, que pode chegar de 6 a 12 metros. Esses são bastante utilizados em aspersores fixos e rotativos, exemplos hortaliças, viveiros. Raio de médio a longo, tá, alcance. Esses são mais portáteis e semi-permanentes. E temos também o raio de longo alcance, que pode chegar a 40 até 80 metros, tá? Para exemplo, plantações de cereais, cana-de-açúcar. Na imagem a gente pode observar, tá? São 2 aspersores de canhão. Do lado esquerdo a gente tem um pouco menor, tá? Que a vazão é de 9,6 a 159 metros cúbicos por hora. E o da direita tem uma vazão de 13,9 a 227 metros cúbicos por hora. Então, depende muito da finalidade que você vai utilizar esse aspersor. Do tipo canhão, ele é utilizado muito em grandes áreas ou grandes culturas. Então depende muito, tem muitos modelos no mercado. Então depende da sua finalidade, ele pode te atender, tá? Conforme as suas necessidades. Então, para que ele te atenda, né? Conforme você deseja, é muito importante saber essas informações do produto. Se é uma irrigação convencional e de cobertura total, quantos bocais tem, tá? Muito importante a vazão, raio de alcance, ângulo de lançamento, se o aspersor é mini canhão, quantas polegadas, qual a fabricação dele, se é em metal, aço inoxidável, a mola com a retenção é regulável, bocal de anéis, rosca de acoplamento. Então essas informações ela é dada, tá? No ato da compra que você tem, é muito importante saber ter essas informações em mãos. Para que esse aspersor ele possa te atender da melhor forma possível, no seu intuito, tá? Seja ele uma irrigação de uma grande cultura ou apenas de uma irrigação de um quintal, de um grande quintal. Ou seja, não existe um tipo de aspersor melhor ou pior. Cada modelo é o mais adequado para determinadas áreas e culturas e sistema de irrigação. Então, a gente pode se concluir que a importância da irrigação consiste em complementar a disponibilidade de água provida naturalmente pela chuva, proporcionando ao solo teor de umidade suficiente para suprir as necessidades hídricas das culturas. Com isso, vem a importância dos agricultores escolher o tipo de irrigação ideal para sua cultura de interesse. Aqui a gente tem um aspersor, tá? Do tipo canhão. Ele tem 2 saídas, ou seja, 2 bocais, a principal e o auxiliar. Aqui tem uma regulação, tá? De rotação, que movimenta essa colher de impacto, que é onde bate, a força da água bate, né? E com o impacto ele faz a rotação. O giro é de 360 graus. Esse aspersor ele pode alcançar de 16 a 25 metros. A pressão de 300 a 400, ou seja, 3 a 4 bar. Vazão de 2 a 8 metros cúbicos por hora.
Em média, ele vai estar custando hoje uns 320 até 400 reais, tá? No Mercado Livre. Vocês podem estar encontrando ele ou em lojas físicas também. Agora ele em funcionamento. Ele é utilizado para irrigação da grama, do quintal, ou seja, uso residencial. Aqui eu deixei ele fixo para estar mostrando para vocês aqui como é realizar também um impacto para que ocorra esse giro. Quero agradecer por quem assistiu até aqui, muito obrigada. Espero que tenham gostado, entendido também, principalmente. E é isso, até a próxima. Fiquem com Deus.